Fitoterapia é ciência? Serve para ser utilizada na medicina veterinária? E homeopatia e fitoterapia são a mesma coisa? E qual a relação da fitoterapia com a medicina tradicional chinesa? E a tal da fitoterapia brasileira? Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária, trabalho com homeopatia e fitoterapia há quase 20 anos e vou responder essas perguntas para vocês nesse vídeo de hoje. Bom, primeiro a gente precisa situar e contextualizar o que é a fitoterapia. Então, a fitoterapia é um método terapêutico alopático, que, portanto, seguem os mesmos raciocínios da farmacologia clássica que aprendemos na nossa formação, porém, utilizamos as plantas medicinais com finalidades farmacológicas específicas a partir de diversas preparações. Com este conceito, a gente consegue entender que fitoterapia é ciência. A fitoterapia é uma ciência que está contemplada dentro das nossas práticas integrativas, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto para nós, médicos veterinários. Então, ela é mais uma terapêutica que pode e deve ser utilizada dentro de um contexto integrativo, visando, inclusive, a individualização desse paciente, a necessidade daquele animal, e as plantas são um importante aliado nesse processo de restabelecimento de saúde. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar também é que a fitoterapia é uma prática muito antiga. Existem relatos desde 3.000 anos antes de Cristo. Porém, essa fitoterapia mais sistematizada, baseada no raciocínio clínico, em dados experimentais, com regulamentação, inclusive dos medicamentos que utilizamos, medicamentos fitoterápicos padronizados, com controle de qualidade, com dados clínicos, com ensaios pré-clínicos. Então, toda essa estruturação da fitoterapia atual recebe o nome de fitoterapia ocidental, que foi um modelo que nós, do Ocidente, construímos para estruturar a nossa fitoterapia. Também pode ser utilizada de fitoterapia racional. Alguns chamam de fitoterapia brasileira. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma biodiversidade muito exuberante. É possível praticarmos a fitoterapia somente com plantas brasileiras e por isso recebem este nome. Mas eu gosto de chamar de fitoterapia racional. Por quê? Porque a fito brasileira a gente precisaria se restringir a plantas nativas somente aqui do Brasil. Na fitoterapia racional ou na fitoterapia contemporânea, a gente pode utilizar das plantas disponíveis aqui no Brasil, não somente aquelas plantas nativas aqui no Brasil. E qual a relação com a fitoterapia chinesa? É muito comum encontrarmos plantas que são utilizadas tanto na fitoterapia contemporânea quanto na fitoterapia chinesa. O que acontece é que na fitoterapia chinesa isso é utilizado na forma de associações, na grande maioria das vezes, e utilizam-se outras propriedades curativas, inclusive propriedades energéticas das plantas, considerando ali o pentagrama. Na fitoterapia racional ou contemporânea, a gente não faz a utilização desse raciocínio. A gente foca na ação farmacológica da planta, através dos mecanismos de ação que já estão elucidados, para que a gente obtenha o resultado terapêutico. A partir disso, as associações medicamentosas que vão acontecer nessa fitoterapia contemporânea, elas estão relacionadas ao objetivo terapêutico. Então, as associações são associações, na maioria das vezes, ou complementares ou sinérgicas entre as plantas, para que a gente possa alcançar o resultado terapêutico de forma mais expressiva. Bom, entendido esses conceitos de fitoterapia brasileira, fitoterapia contemporânea, racional, ocidental e a fitoterapia chinesa, é preciso compreender o que torna uma planta medicinal.
O que se espera de uma planta para que ela seja considerada uma planta com potencial terapêutico? Bom, as plantas medicinais são plantas que possuem na sua constituição substâncias que têm atividades biológicas, que podem ser atividades anti-inflamatórias, antioxidantes, anticâncer, analgésicas, protetivas e etc. É possível que haja uma substância predominante ou é possível que haja um grupo de substâncias que façam essas ações. Para cada uma das plantas, há uma especificidade em relação a isso. E é possível estudar isso de forma mais aprofundada. Tanto que temos como utilizar as plantas, a planta como um todo, a parte de uma planta, ou então uma substância isolada de uma planta de forma específica, com uma finalidade específica. Bom, o princípio ativo contido nesta planta, portanto, será o responsável pela atividade farmacológica. Mas e a homeopatia? Qual a confusão que existe entre a compreensão de um modelo terapêutico homeopático e de um modelo terapêutico fitoterápico? O que há de diferente ou o que há de parecido entre esses dois modelos terapêuticos? Na verdade, a grande confusão acontece porque na homeopatia também utilizamos medicamentos de origem vegetal. Às vezes utilizamos a mesma planta homeopaticamente ou fitoterapicamente. O que vai diferenciar essas duas técnicas são o método de preparo desses medicamentos e os critérios de prescrição. Na homeopatia existem leis, existem critérios muito próprios e particulares daquela terapêutica, na medida que na fitoterapia a gente vai contemplar o mecanismo de ação farmacológico, aquele modelo clássico da farmacologia de chave e fechadura, em que a gente tem um receptor e um alvo, e a partir daí a mágica acontece. Então, entendendo que a semelhança maior entre a homeopatia e a fitoterapia está na origem do medicamento, torna as coisas muito mais claras. Como, por exemplo, a gente tem o dente de leão, ou a gente tem a equinácea, ou a gente tem ainda a camomila, são plantas que podem ser utilizadas fitoterapicamente ou homeopaticamente. É muito comum encontrarmos, inclusive, finalidades terapêuticas parecidas entre essas plantas. Na homeopatia, isso vai ser administrado de forma altamente diluída, o que favorece a metabolização, especialmente para aqueles animais que já apresentam uma grande sobrecarga metabólica. Na fitoterapia, a gente trabalha com uma planta numa quantidade significativa, de forma ponderal. Então, vai exigir um pouco mais do organismo no processo de absorção, de distribuição, de metabolização e de excreção. Tudo isso precisa ser considerado ao administrarmos, ao prescrevermos uma planta. Seja um chá, que não é inofensivo, porque ele vai ter ali princípios bioativos com ações farmacológicas específicas, ou através de outras apresentações, as tinturas, a droga vegetal em pó, as cápsulas, os líquidos, os xaropes e etc. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre todos esses aspectos que eu falei aqui com vocês, temos um curso sobre isso, que vamos dos princípios à prescrição. É um curso de fitoterapia veterinária, o Fitovet, que está disponível aqui nesse link. Clica lá e dá uma olhada e eu espero te encontrar em breve.